Vamos falar agora, né? Dentre tantas pessoas que estão aí na luta contra a Covid-19, tem uma muito querida no meio artístico, que é o ator Paulo Gustavo. Ele segue internado na luta ali contra a doença, contra a Covid-19, e recebeu a visita de uma amiga, a diretora Susana Garcia. E ela teve ali naquela visita uma experiência com o ator e é a Raquel Amorim quem vai contar pra gente como é que foi essa experiência, o que relatou a diretora e amiga do ator Paulo Gustavo. Não é isso, Raquel? É isso, Glória. É um relato surpreendente e bem animador. A amiga de Paulo Gustavo, a diretora Susana Garcia, disse que ele chegou a mexer a cabeça e esboçar algumas reações durante a visita dela no hospital, onde Paulo Gustavo segue internado. Ela fez a visita neste domingo. Susana Garcia disse também que as frequências cardíaca e respiratória do ator aumentaram quando ela começou a conversar com ele. A repórter Jaqueline Frison fala agora ao vivo com a gente e explica melhor os detalhes dessa história. Jaque, boa tarde. Oi, Raquel, muito boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Olha só, a amiga de longa data de Paulo Gustavo esteve aqui no hospital onde ele está internado desde o dia 13 de março. Esse hospital que a gente sempre fala fica aqui no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Pois bem, ela a visitou e teve uma surpresa. Segundo ela, em um longo post numa rede social, a Susana Garcia fala o seguinte, ela fala assim, abre aspas, te perguntei se você estava me ouvindo e pedi para mexer a sua cabeça. Você mexeu 2 vezes e tentou abrir a boca. Ou seja, a amiga e cineasta diz que o ator esboçou aí algumas reações. Pois bem, como a gente lembra, ele está passando pela ECMO, que é aquele pulmão artificial, também continua com sedativos, com a respiração mecânica. Está sendo feito todo um trabalho, várias mudanças de tratamento foram feitas ao longo deste tempo, mais de um mês, desde o dia 13 de março. E eu conversei com um médico, o médico cardiologista, cirurgião cardiovascular e professor da Unifesp, Diego Gaia. Ele disse o seguinte, que dependendo do tipo, da quantidade de sedativo que um paciente que utiliza a ECMO, como é o caso do ator Paulo Gustavo, este paciente pode sim esboçar algum tipo de reação, fazer algum tipo de comunicação com uma visita. Ele disse que esses casos são raros, que existem exceções e o que garante isso é a quantidade de sedativo. Existem pacientes com a ECMO que usam uma quantidade muito grande de sedativos, ou seja, esses não se mexem, não esboçam reações, e outros com uma quantidade menor que podem sim fazer o que relata a amiga de Paulo Gustavo, viu, Raquel? A gente segue aqui na frente do hospital porque existe uma expectativa de um novo boletim médico que deve sair ainda hoje. A gente volta a qualquer momento se tiver novidades. Volto com vocês. Ô Jaque, vou te fazer uma pergunta, é a Glória, vou te fazer uma pergunta já, porque nós que somos leigos, né, e que estamos, lógico, na torcida pelo Paulo Gustavo, para que ele se recupere logo, assim como na torcida por tantas outras pessoas que estão nessa luta, ficamos, assim, surpreendidos com essas reações e ficamos na expectativa também para que isso seja um excelente sinal. Por você que está acompanhando aí, pelo que você tem ouvido dos médicos, é realmente um bom sinal essa reação que o Paulo Gustavo teve na presença da amiga dele? Então, Glorinha, olha só, nós temos que ser cautelosos porque o último boletim médico que saiu dia 15 informa o seguinte, que apesar de uma melhora, ou seja, o ator não tem mais hemorragia, por exemplo, o estado dele ainda é grave, é um estado que requer cuidados. Então, a gente vê que agora, ontem, né, a amiga veio aqui, visitou, ele esboçou essas reações, por isso nós conversamos com um especialista em ECMO, neste pulmão artificial, para que ele diga se isso acontece mesmo, se não acontece, se é uma exceção. Ele disse, como eu expliquei, que são casos raros, mas que, claro, depende da quantidade de sedativo do paciente. A gente não tem essas informações, esses detalhes maiores do tratamento, da quantidade de sedativo que Paulo Gustavo está sendo submetido, por exemplo. Mas o médico disse que podem existir, sim, casos em que o paciente esboce alguma reação. Isso, claro, enche todo mundo de esperança, inclusive a equipe técnica. Glória.